entrevistado de hoje é, sem dúvida, um patriota que não foge à luta na arena democrática de ideias. E não poderia ser diferente para estar à frente da pasta ministerial mais complexa do governo Bolsonaro e também a mais aparelhada por ideólogos e extremistas de esquerda nas últimas décadas, tem que ter muita disposição para trabalhar, além de inteligência, perseverança e amor pela educação. Senhoras e senhores, com vocês, Abraham Weintraub, ministro da Educação. Tudo bem, Camila? Como é que você está? Um prazer falar contigo. Muito obrigada, ministro, por receber a gente. Eu que agradeço. Para a gente começar, ministro, o Ministério da Educação foi um dos mais aparelhados pelo antigo regime lulopetista. Lula, que é membro e foi um dos fundadores do Foro de São Paulo, ao lado do ditador cubano Fidel Castro. Como o senhor encontrou o MEC e qual a dificuldade real que o senhor tem enfrentado desde que assumiu o Ministério? Camila, olha, as pessoas não têm dimensão do tamanho que é isso aqui. Imagina o seguinte, no setor público federal, governo federal, você tem 600 mil servidores civis na ativa. Metade, 300 mil, estão no MEC. 300 mil servidores é do tamanho das Forças Armadas. Sim. Espalhados em 70 universidades, 30 institutos, etc. Tal. E é gente com estabilidade, que tem renda alta, muitos deles são professores que não têm uma carga de trabalho formal alta. A verdade é que eles têm que dar 8 horas de aula por semana, ganhando de 15 a 20 mil reais por mês. Sobra tempo e eles têm recursos financeiros. Não todo mundo, tem muita coisa boa nas universidades, mas uma parte foi sim para criar uma estrutura aparelhada ideologicamente de militantes. Para você ter uma ideia, 100 mil servidores foram contratados a partir do último mandato da Dilma. Era toque de caixa, sim, e você vê o desespero deles com a possibilidade de ter alguém não alinhado com essa agenda deles. A verdade é essa. Além dessa batalha ideológica, tem também muitos casos aqui que a gente vai levantando de malversação do dinheiro público, né? Falando português Sim. Claro, né? Teve corrupção aqui. À medida que a gente vai descobrindo, eu não sou Ministério Público, eu não sou polícia, a gente levanta e encaminha para as autoridades competentes. Já cancelamos de saída vários contratos, várias situações, mas volta e meia a gente encontra livro didático que, ao passar a mão no telefone e ligar, o preço cai em 50%. Então, o que nós encontramos? Nós encontramos o resultado de 16 anos de PT, e antes disso tinha o Fernando Henrique, que também não é um cara de direita, é um cara de esquerda, não é de centro, é um cara de esquerda. E o resultado de tudo isso é uma estrutura monstruosa, caríssima. A gente gasta mais com estudantes no Brasil do que em todos os nossos vizinhos da América do Sul, e o resultado é muito abaixo dos nossos vizinhos. Gastamos mais e o resultado é pior. Aqui embaixo tem a lápide da educação, que é aquele mural lá do Paulo Freire. O resultado é esse, tragédia. Justamente, até na época do contingenciamento de verbas, a esquerda organizou várias manifestações, né? Quando o ex-presidente Temer assumiu, a esquerda criou o movimento Ocupa a Escola, uma espécie de greve dos próprios alunos. Quer dizer que a educação no Brasil só funciona, então, com o PT e figuras como Fernando Haddad, né? Todo o resto é substrato cultural, seria isso? Existe uma doutrinação muito grande, existe uma utilização de jovens como massa de manobra, o foco é muito bem pensado, são jovens que já têm capacidade física de ir para uma manifestação, ir para uma avenida grande, paralisar, mas ainda não tem a maturidade intelectual para notar que eles estão sendo manipulados. Então você vê nitidamente o esforço muito grande de investir, entre aspas, existem bons investimentos e maus investimentos, nessa estrutura que é facilmente cooptada, que não atende o grosso da população, do público das universidades federais públicas, né, que são públicas,
A gente não atende nem 20% da população brasileira que faz o ensino superior. E, ao mesmo tempo, a gente gastou bilhões e bilhões e bilhões e continua gastando, enquanto que com uma única dessas 70 universidades federais eu conseguiria botar todas as crianças que precisam ser colocadas na creche e na pré-escola, que são os filhos do pobre. Fala assim, por que não foi investido nas creches e na pré-escola? Porque creche e pré-escola não faz parte dessa estratégia. É muito cedo para começar a doutrinar, e criança em creche ou na pré-escola não vai para a avenida queimar pneu. Sim. O que está acontecendo além disso? As pessoas não têm dimensão, mas o MEC, com esse orçamento bilionário, teve muitos consultores, muitas empresas, muita gente ganhou dinheiro e ganha dinheiro com a educação. Essas empresas, esses consultores, são pessoas muito ricas, ligadas a oligarcas, que durante 16 anos do PT tiveram uma relação incestuosa com o Estado. E aqui eu estou sendo bem suave nas palavras. Esses grandes oligarcas, eles fazem anúncio de propaganda assim em grandes veículos de comunicação, quando não são os mesmos proprietários. Então, quando a gente se depara com a situação, essa guerra, essa batalha campal que a gente está vendo, é a briga do CPF contra o CNPJ, é a briga do indivíduo, da família, do pequeno contra essas grandes estruturas controladas por metacapitalistas, por pessoas bilhardárias, que sem mérito hoje têm uma riqueza e uma renda muito acima do que os brasileiros médios sonham em ter. Sim. Essa é a verdade, é com isso que a gente se depara todo dia. Um povo mal educado é mais fácil de dominar, ministro? O que pode ser feito de verdade para melhorar a educação no Brasil? Olha, tem uma frase que acabou escapando e fez sucesso, é quem sabe ler e escrever não vota no PT. Né? Então, o que acontece? Aristóteles, lá atrás, 2.500 anos atrás, ele já falava, democracia, ela existe onde você tem classe média. Quando você tem muitos pobres e poucos oligarcas, isso é uma sociedade como a brasileira, não tão ruim, não como a brasileira, um pouco pior, né? Onde você não tem classe média, você tem ou uma ditadura ou uma oligarquia. A oligarquia é, nós 10 aqui vamos pegar a sociedade e a gente vai se locupletar com ela. Monopóliozinho para você da carne, monopóliozinho para você da cerveja, monopólio aqui, acolá. São 10, 20, 30 famílias que controlam a polis, a cidade. Ou você tem um demagogo que pega essa massa de miseráveis, fala para eles, olha, a culpa de tudo isso é de fulano, beltrano ou ciclano, acha um bode expiatório, ou mesmo as oligarquias, e ele vira o ditador. Isso quem falava era Aristóteles. O drama é que Aristóteles, apesar de brilhante, ele precisa ser revisto. Porque hoje a estratégia totalitarista de poder da escola de Frankfurt, das esquerdas, do Foro de São Paulo, é a aliança espúria entre essas oligarquias com os partidos totalitários de esquerda. Eles estão numa relação simbiótica há muito tempo. E a gente está enfrentando exatamente essa dinâmica. Ministro, qual a importância da educação de qualidade para o desenvolvimento dos jovens? Então, se você não tiver uma pessoa que sabe ler e escrever, e o drama é que metade das nossas crianças na terceira série não consegue ler eu jogo bola, não consegue escrever eu vou para a escola, não, metade, no terceiro ano, não consegue. São justamente os filhos dos pobres que não foram para as creches, para a pré-escola, chega no primeiro ano sem saber segurar no lápis e se depara com a maravilhosa, e aqui eu estou sendo irônico, linha de ensino Paulo Freireana, que é um fracasso retumbante na América do Sul. Essa criança, ela é uma analfabeta. Ela aprende a ler e escrever ao longo da vida, mal. Ela vira um analfabeto funcional, que não consegue abrir um livro, ler uma notícia direito, não consegue compreender as coisas e não consegue aprender um ofício. Se você não tem um ofício, você não tem renda. Se você não tem renda,
você está na mão de um demagogo ficar te extorquindo, ou vota em A, B ou C, ou eu te corto a bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo. Para você operar uma câmera filmadora, esses equipamentos que a gente está tendo aqui, para participar dessa nossa conversa, nós todos aqui tivemos um grau de instrução que nos define como não analfabetos funcionais. A gente consegue aprender sozinho, a gente consegue aprender um ofício. E, infelizmente, a estrutura toda foi montada para uma parcela pequena da população conseguir sair dessa dinâmica escravista, né? E os que saem, uma parte ainda é doutrinada, porque entra na linha de montagem da doutrinação numa época que você ainda é muito manipulável. Isso tudo não foi acidental, é muito bem pensado. Ministro, e muitos quando entram na escola ou universidade dão logo de cara com um pôster de Che Guevara, Karl Marx, o presidente Bolsonaro pintado de nazista, doutrinação por todo lado, né? Como aprender e evoluir de verdade com esse cabresto intelectual? Difícil, né? Olha, ler, escrever, acesso à internet acaba libertando cedo ou tarde. Eu tenho uma parte da razão do meu nome ser tão complicado é que minha mãe gostava muito do Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, o que ele falava é que você consegue enganar poucos durante muito tempo, ou enganar muitos durante pouco tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Se você tem uma população que sabe ler e escrever e tem acesso à internet, a verdade cedo ou tarde aparece. Como apareceu, né? Você vê aí o Lula não consegue andar mais pela rua. Soltaram esse psicofanta e ele não consegue andar pela rua. Por quê? Porque as pessoas veem o que aconteceu. Como você se livra dessa doutrinação? Eu acho que diminuindo o poder absoluto hegemônico que hoje tem nessas madraças de doutrinação que são as universidades federais. Foi criado uma falácia que é que as universidades federais precisam ter autonomia. Justo. Autonomia de pesquisa, autonomia de ensino. Só que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania. Sim. Então, o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha, você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico. Por quê? O orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria no Brasil. Na maconha deles, eles querem tudo que a tecnologia está à disposição. Ou coisas piores, né? Você pega laboratórios de química, uma faculdade de química não era um centro de doutrinação, desenvolvendo laboratório de droga sintética, de metanfetamina, porque a polícia não pode entrar nos campi. Então, o desafio é esse. Foi criada uma estrutura muito bem pensada durante muito tempo, e a verdade é que a gente aterrissou aqui há nem um ano ainda, e estamos começando a descobrir um monte de detalhes. Cada enxadada é uma minhoca, Camila. Pois é, e até quando as escolas e universidades vão ficar na mão de grupos ligados a partidos de extrema esquerda como o PSOL e o PCdoB? Essa é uma pergunta também que eu vou colocar para os Founding Fathers americanos. Thomas Jefferson. Quando a gente vai ser livre? Eu acho que a percepção, o Brasil, até uns 10 anos atrás, ainda era o país do deixa disso. Não deixa disso, não, tranquilo, não vamos para briga. Quando a gente começou a ver que iam transformar o Brasil numa Venezuela, aí a classe média acordou e saiu às ruas. A resposta para a sua pergunta é, Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. O que o MEC vai fazer pela gente? Nada. O MEC é tijolo, é parede. Quem faz alguma coisa são pessoas. E eu sozinho não consigo fazer nada. Eu sou uma bandeira. Atrás de uma bandeira vai um monte de pessoas, assim como o presidente Bolsonaro. Atrás do presidente foi um monte de gente, e aí sim a gente conseguiu transformar, como as manifestações recentes nas ruas. Se nós não nos mobilizarmos e lutarmos, não conseguiremos mudar. Às vezes eu recebo uma denúncia, não pagaram o meu auxílio
estudantil, não houve contingenciamento, nunca seguramos auxílio estudantil, tem reitor que pega o dinheiro e desvia. Daí eu peço, faz um boletim de ocorrência, me encaminha, me dá uma foto do extrato, mostra, eu tenho medo. É o que? Acha que eu sou o Batman, que eu vou pegar o meu Batmóvel, vou aterrissar lá e vou resolver tudo? Eu preciso de gente corajosa, eu preciso de guerreiros dispostos a lutar pela liberdade, e aí eu consigo entrar junto e agregar força no processo, mas sozinho, respondendo a sua pergunta, depende de todos nós, não depende só de mim. Com certeza. O Jornal Estado de São Paulo publicou um editorial cobrando a sua demissão, né? Algo que em si, para um jornal renomado, já soa absurdo, tendencioso, no mínimo estranho, né? Curioso é que exige ponderação, que quem exige, na verdade, a ponderação acaba flertando com genocidas, né? Como tem sido lidar com essa parte da mídia inconformada porque não está mais no poder? É um processo de aprendizado, né? O mais difícil, eu diria, que é a desconstrução da minha imagem pessoal. Tem muita mentira que é dita, mentira deslavada, né? Eu sou analfabeto, sou despreparado, sou burro, não sei fazer conta. Olha, sou formado na USP, entrei na USP com 17 anos, de primeira, detalhe que eu vou te dar um furo, eu já teria entrado na USP com 14 anos, eu já tinha feito o vestibular como treineiro no primeiro colegial e eu já sabia que eu tinha nota para entrar onde eu quisesse. Não em medicina no primeiro ano eu não teria entrado. Então, tem uma imagem que ela é desconstruída. Quando entra em aspectos pessoais, eu não sei fazer conta, trabalhei 20 anos no mercado financeiro, fui o melhor aluno do MBA internacional, tenho mestrado estrito sensu na Fundação Getúlio Vargas. Quando eles começam a mentir do aspecto pessoal, vasculharam a minha vida inteira, descobriram que eu tinha um semestre com um boletim ruim na USP, depois eu mostrei, porque eu arrebentei meu braço. As pessoas que trabalham comigo sabem, estralo meu braço, que é um horror. Operei 2 vezes. Mas onde machuca mais? Quando eles vêm com mentiras pessoais. Tem um jornal que espalhou, né, que eles vinculam, eles começam num jornal pequeno e daí vão replicando e vai espalhando a mentira. Que eu estaria processando a minha mãe para que ela não recebesse a herança do meu pai e eu recebesse a herança do meu pai. Primeiro que o meu pai está vivo e não existe herança entre vivos, eu não tenho como receber a herança do meu pai. E segundo, eu não tenho como processar a minha mãe, porque minha mãe morreu há 20 anos. Minha mãe morreu quando eu era jovem. Então, assim, é uma mentira deslavada atrás da outra. Minha mãe eu nunca processaria, minha mãe nunca processei minha mãe e não tenho como processar minha mãe porque ela faleceu. Mesmo assim, eles pegam alguns veículos e começam a bater assim de forma sistemática uma mentira até que ela comece a parecer verdade. Aonde machuca mais? Não é comigo, que eu já estou grande. É a minha filhinha mais jovem, que tem 9 anos, e ela fica chateada de ver o pai sendo difamado de forma mentirosa pelos veículos de comunicação. Exatamente. O senhor usa muito as redes sociais, né? Inclusive, sempre disposto a um bom debate de ideias. Por que há tanto interesse em calar a mídia independente e o homem comum que utiliza as redes sociais para expressar opinião? Parece que há uma tendência global de implantar uma ditadura de informação. O senhor percebe isso? Com certeza. A revolução tecnológica que foi feita com os celulares, com os meios de comunicação, foi que permitiu a gente estar se libertando. E esses grandes grupos oligarcas, totalitários, que são controlados por famílias. Um deles eu posso falar, a família Odebrecht. Parasitou o Brasil quantas gerações? Eles não é que eles parasitam durante 10 anos, 15 anos. São técnicas familiares de parasitar nós brasileiros. E eles estão parasitando há décadas o Brasil. Quando apareceu essa revolução, isso nos libertou. E eles estão revoltados. Porque eu com o meu estilingue, porque isso aqui é um estilingue. Eu com o meu Twitterzinho aqui, Sim. Eu respondo o tiro de canhão que eles me dão. E eles são covardes, porque eu seguro o tiro de canhão no peito. Mas eles reclamam quando eu respondo com uma pedrinha na cabeça deles. Quando eu falo é mentira. A Folha ficou o ano inteiro falando que não ia ter NEM. Botando terrorismo para a sociedade.
não vai ter Enem. Cuidado, não vai ter Enem. Isso chama-se terrorismo. Por quê? Porque a população fica aterrorizada com a possibilidade dos filhos ou jovens ficam aterrorizados com a possibilidade de perderem um ano. E aí eu respondo, é mentira, vai ter Enem. Sabe por que vocês estão bravos? Porque não tem dessa vez nada com a gráfica plural, que é da família Frias. A família Frias era dona da gráfica plural que fazia o Enem na época que dava problema. E eu consigo te elencar um monte de outras situações que a gente se depara o tempo inteiro. O falso bom mocismo me irrita demais. O que é o falso bom mocismo? Estou aqui preocupado com a educação das nossas crianças. Aparecem senhoras com a unha bem pintada, colares de pérola, falando porque a técnica de educação precisa ser melhorada. Aí você pega as contas aqui do MEC e descobre que a fundação dela, aparentemente benemerente, recebeu 22 milhões de reais nos últimos 10 anos. Isso me revolta. Me revolta a covardia, a injustiça, a mentira, o falso bom-mocismo, que é o cara que tem a cara de bonzinho, mas recebe dinheiro do BNDES e fica lá na televisão, mas eu sou bom moço. E está lá fazendo propaganda de coisa ruim. Então, é uma batalha pela liberdade. E até onde vai essa batalha? Para sempre. Enquanto você quiser ser livre, você precisa lutar pela sua liberdade. E o segredo é lutar junto. Porque se a classe média se une, e ela é grande, ela consegue vencer as famílias oligarcas e os demagogos que manipulam os desprovidos. E isso quem falou foi Aristóteles. E eu sou um representante da classe média. O senhor citou a sua filha, né? E o senhor, inclusive, já foi agredido na rua, no momento de folga, enquanto lanchava com a sua esposa e as suas filhas, não como ministro, mas como pai e marido. Como que o senhor se sentiu naquele momento? Olha, deixa eu colocar, e aí você vê a maldade. Os jornais descreveram como sendo manifestantes. Eu estava de férias com a minha família, os jornais mentiram, falaram que eu não tinha direito, que isso era... Eu tinha mais do que direito, porque eu como professor de universidade federal, se eu não saísse de férias, eu até estaria irregular. Meu salário, quando eu saí de férias, reduziu, porque eu recebo ponderado como professor. Eles me viram, nessa semana que eu tirei de férias, na cidade de Santarém. Se organizaram, é uma senhora não, é uma mulher chamada Helen Joplin, que vive de dinheiro que ela recebe desses oligarcas, nacionais e internacionais, cria ONGs, busca gente aí que da rua, põe cocar de plástico na cabeça e fala que é manifestante, mas não é militante profissional. 3 dias antes planejaram cercar minha família, executaram um plano, e o que eles foram surpresos? Eles imaginavam que eu ia sair correndo. E eu fui conversar com eles. E quando eles vieram me provocar para eu sair na mão com eles, eu não saí, porque junto tinham umas 4, 5 pessoas visivelmente mal encaradas me ameaçando e um promotor de justiça atrás, super de esquerda, pronto para me dar o bote se eu saísse na mão. Como pai de família, isso só me alertou o perigo que a gente vive. A gente está muito mais próximo da Venezuela do que a gente possa imaginar. Essas estruturas totalitárias, elas estão muito organizadas e estavam prontas para entrar na última fase de dominação se não fosse a surpresa e o milagre do presidente ter escapado do atentado, que até hoje não conseguimos furar o bloqueio. Sim. E saber quem mandou matá-lo. Né? Sim. Mesmo com essa horda de negatividade, o senhor vem conseguindo avançar com projetos fundamentais. Entre as iniciativas do Ministério está também o programa Futurice, que incentiva as universidades a captar recursos privados, algo muito comum na Europa e nos Estados Unidos, né? Como é que está o andamento desse projeto, ministro? Ele está na fase final para ser enviado ao Congresso. E ele é muito importante para você permitir separar o joio do trigo.
tem áreas que são muito boas nas federais e precisam ser preservadas. Você pega a Universidade Federal do Rio de Janeiro, você tem a COP, que é um centro de pesquisa de petróleo de profundidade. Hoje a gente consegue explorar o petróleo do Brasil graças ao trabalho feito pela COP. A gente tem áreas de odontologia, medicina, engenharia física, que são super importantes para o futuro do Brasil. Só que elas são utilizadas como refém. Você tem o joio e tem o trigo. O que o joio faz? Põe o trigo na frente e fala, ó, se vier, ou dá dinheiro para mim ou vai tudo pro buraco, como foi o Museu Nacional. O Museu Nacional estava na mão de uma Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo orçamento anual é de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Todo ano, os nossos impostos que a gente paga suado, 3 bilhões e 700, vão para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só para uma das 70. Não tem no Brasil 10 cidades com orçamento total de 3 bilhões e 700. Não tem. E aí o que acontece? Você pega essa estrutura gigantesca para atender um grupo pequeno de pessoas, 50 mil pessoas, com 3 bilhões e 700 eu consigo botar 2 milhões de crianças em creche pré-escola. Com 300 milhões de reais a gente vai conectar todas as escolas públicas à internet no Brasil, coisa que não existia. Era exceção escola conectada na internet. 300 milhões por ano. 3 bilhões e 700. Ou dá mais dinheiro ou pode pegar fogo no Museu Nacional. Sim. E pegou fogo no Museu Nacional. Ou dá mais dinheiro ou a COP pode acabar. O Futurice, ele permite o quê? Separar o joio do trigo. Quer mais dinheiro? Vai buscar na iniciativa privada. Não quer? Fica com o teu dinheiro, com a tua trilha, com o teu destino. E a gente vai poder pegar o dinheiro a mais que vai entrar e destinar para criança pequena, para alfabetizar, acabar esse ciclo de escravidão intelectual, financeira que tem hoje no Brasil. Sim. Segundo um parlamentar do PSOL, há uma dosagem segura para o consumo de crack. Será que existe alguma dosagem segura para o consumo de discursos perigosos do PSOL, ministro? Será que existe uma dosagem segura para o consumo do comunismo? Olha, assim, se esse parlamentar do PSOL está falando, talvez ele tenha experiência própria. Eu nunca consumi crack, então é difícil de eu te afirmar, nem quero, se é seguro ou não. Mas se ele falou, deve ter essa experiência própria. Quanto ao comunismo, graças a Deus eu nasci no Brasil e a gente teve uma pequena amostra do que seria. E eu acredito que absolutamente não é seguro. Mas, enfim, tem louco para tudo, né? Sim. E a gente está falando muito de assuntos sérios, né? Para descontrair um pouquinho, ministro, mais vale um Olavo de Carvalho na mão do que 2 Paulo Freire voando? Não, porque o Paulo Freire pode defecar na sua cabeça. Então é melhor não ter os 2 Paulo Freire voando. Fizemos, ministro, uma matéria recente com um grupo Docentes pela Liberdade, que reúne professores perseguidos, que estão perdendo seus empregos e sendo ameaçados por não concordar com a cartilha da esquerda. Tem até casos de professores tentando se matar. Como é que ele pode tomar alguma providência com relação a isso? Eu vou até a porta do MEC. A partir daí eu dependo da Justiça, eu dependo do CGU, da CGU, eu dependo do Ministério Público. Da nossa parte, a gente ajuda, sempre que pode, encaminha e vai atrás. De novo, é importante as pessoas entenderem que se elas não lutarem pela própria liberdade, ninguém vai lutar por elas. Então eu acho muito importante e válida a criação desses grupos, como os Docentes pela Liberdade, ou os movimentos que estão acontecendo nas universidades públicas e privadas, que são alunos se reunindo e colocando Universidade Federal de Fluminense Livre, Universidade de Brasília Livre, que são pelo menos em grupos. Você consegue enfrentar o totalitário. O totalitário, do modo geral, ele é covarde. Ele não está acostumado a ser chamado na chincha. E é por isso que, a verdade, o presidente incomoda tanto, e eu incomodo também. Porque o que acontece? Eu não fico contemporizando. Eu chamo na chincha. E chamo banana de banana e maçã de maçã. Eu não falo a Rede Globo, eu falo os marinhos.
Os irmãos Marinho são donos da Rede Globo, do Jornal Valor, da CBN e de outras tantas empresas que viraram o quê? Grandes veículos de desinformação. A família Frias é dona da Plural, é dona da Folha e é dona de alguns investimentos e empreendimentos que têm sócios que eles têm vergonha de colocar no jornal deles. Eles não põem família Frias é sócia de fulano, beltrano e ciclano em tais empreendimentos. Eles não põem. É dona da Gráfica Plural. É novidade para eles, porque eles estavam acostumados há muito tempo com uma oposição sem dente na boca. E só o fato de a gente falar, é com você o problema, eles daí me chamam de desqualificado, polemista e tantas outras mentiras. A verdade é a seguinte, eu desafio qualquer um que me chama de polemista a colocar a vida dele pessoal ao lado da minha. Eu não tenho uma passagem na polícia, eu não tenho um boletim de ocorrência. Todos os meus relacionamentos são de longo prazo. Minha família, minha esposa, meus filhos, e mesmo as pessoas que não têm, eu nunca desmereço quem não tem a mesma vida estável que eu tenho, porque cada um tem a sua trilha. Mas falar que eu sou inconstante, eu estou com a minha esposa há quase 30 anos. Eu tenho 3 filhos. Trabalhei 20 anos em uma empresa, trabalhei 2 anos em outra. Meus relacionamentos, toda a minha história de vida é estável, de longo prazo e sem uma mácula. E eu desafio essas famílias que contratam gente sem vergonha, porque quem trabalha para essas famílias está a soldo do errado. É só pagar que leva? Quem trabalha para essas famílias. Eu desafio eles fazerem uma matéria com a vida dos donos deles. Que é dono. Faz o que o dono manda. Põe a minha vida do lado da vida dos Marinho e escrutina eles ou as mulheres deles, ou os filhos, ou da família Frias, como eles fizeram comigo. Óbvio que eles não vão fazer. Eles não foram nem para o primeiro desafio. Eu estou há 8 meses pedindo para eles fazerem um documentário sobre as contas das universidades federais. Dê transparência, mostre o que está acontecendo na Universidade Federal do Mato Grosso. Vai lá, faz um documentário aqui na UNB. Mostre os números. São vergonhosos. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, vergonha. Ministro, quais são as perspectivas para o Ministério da Educação em 2020 e como o senhor vê as ações do novo governo e os avanços que tem conseguido, apesar de tanta gente torcendo e lutando contra? Era mais do que prometia a força humana, mas entre gente nova edificaram um novo reino que tanto sublimaram. A gente venceu uma batalha, a guerra está longe de ser vencida. Para mim é uma força sobre-humana que nos trouxe até aqui. E 2020 vai ser melhor do que foi 2019. Mas os inimigos da liberdade, das próximas gerações, eles estão soltos, estão raivosos, estão furiosos. Em alguns casos você vê quase como uma crise de abstinência, como um craqueiro que está sem a pedra dele. E é um sacrifício pessoal muito grande. Mas estamos aqui. E a gente conta com o apoio de vocês. O senhor se arrepende de alguma atitude ou medida que tenha tomado nesse período como ministro? Olha, toda vez que eu me arrependo, na hora eu peço desculpas. Qualquer um que tenha trabalhado comigo vê que eu peço desculpas o tempo inteiro. Mesmo por coisas pequenas. Então, não. O meu perfil é muito não guardar nada. Por que eu bato de volta? Para não ficar dentro de mim raiva. Bateu, levou. Bateu, levou. Se eu fizer alguma coisa errada, na hora eu peço desculpa, isso me arrependo, peço perdão e isso me deixa leve. Se eu não fizer isso, eu enlouqueceria. Eu não estou aqui pelo dinheiro. Se eu tivesse aqui querendo me dar bem, eu pediria para o presidente me ter mandado para um banco. Meu salário seria 10 vezes maior do que aqui. Não teria a quantidade de processos que eu tenho. Então a minha trilha é uma trilha árdua, pesada, cheia de espinhos, mas eu viajo leve nela.
Tá bom? Tá certo, Obrigado, ministro. viu? Obrigada pelo seu tempo concedido, apesar da agenda apertada. Muito obrigada por sua participação no nosso programa. Imagina, fica com Deus. Esse foi mais um 7 Minutos com a Verdade, onde entrevistamos o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Continue acompanhando o nosso canal. E até a próxima! Nós temos orgulho de ser uma mídia independente e não ser garoto de recado do globalismo, nem receber dinheiro sujo de Caixa 2 ou verbas de nenhuma facção política. Deixe a mídia independente mais livre e a grande mídia mais chateada. Clique no link do Apoia-se na descrição desse vídeo.